Então, muito boa tarde, Marta. Olá, Ana. Olá, Isabel. Cá Olá, estamos de Ana e novo Marta. para mais uma Conversas Connosco. E vou se calhar começar pela Marta, pode ser? Ok, pode ser, vamos lá. Então, Marta, na tua experiência enquanto mãe, e para quem não sabe, a tua família já está habituada a organizar-se entre casa da mãe e casa do pai. Eu gostava que agora, pensando um bocadinho nos tempos em que vivemos, que preocupações é que vocês têm sentido aí em casa, e também gostava de saber o teu feedback, o que é que tens de facto ouvido das famílias com quem facilitas e em termos de grupo do divórcio positivo, que preocupações é que te têm chegado nesta manutenção dos regimes de convívios entre pais e filhos? Olha, Ana, aquilo que me tem chegado é muito aquilo que eu própria também tenho sentido, o que não deixa de ser curioso, não é? Estamos todos um bocadinho em linha e estamos todos a aprender com esta situação nova, que é uma situação de incerteza e nova para todas as famílias e se calhar mais ainda para as famílias de pais separados e divorciados. Os meus filhos estão em regime de residência alternada e, portanto, aquilo que acontecia é que nós alternávamos semana sim, semana não. E quando quando isto da Covid-19 surgiu em força aqui em Portugal, coincidiu com a semana em que eles estariam comigo e em que era suposto que estivessem comigo, e assim foi. Eu fiquei um bocadinho ansiosa à medida que a semana se ia aproximando do fim. Confesso que fui ficando um bocadinho ansiosa porque sabia que eles iriam para a casa do pai, e obviamente que eu tenho toda a confiança no pai dos miúdos, mas achava que o pai dos miúdos não estava em teletrabalho como eu já estava e portanto isso preocupava, não é? Até porque ele trabalha numa fábrica, tem contacto com muitas pessoas e portanto isso estava a preocupar-me. E achei que o ideal era conversarmos, naturalmente, como sempre, e portanto conversámos mais para o fim da semana e acordámos os dois que que os miúdos iriam ficar mais uma semana comigo, porque efetivamente ele tinha estado a trabalhar fora durante mais tempo do que eu, que já estava há mais tempo em teletrabalho, e portanto assim estamos a fazer. Basicamente aquilo que nós fazemos é reduzir basicamente as transições, portanto neste momento nós estamos combinados de que eles ficam 15 dias comigo, 15 dias com o pai, mas eu acho que aqui a ideia que está muito patente comigo e com ele é que nada disto é definitivo. Claro. Não é? Eu acho que nós todos os dias, e acho que é preciso passar esta ideia de flexibilidade, porque efetivamente todos os dias nós estamos a receber notícias novas, nós estamos a ser bombardeados com informações novas, continuamos, apesar das semanas estarem a passar, e eu estou de isolamento há exatamente 13 dias, sem saber muito bem como é que é o dia da manhã, e portanto eu estou a tentar viver o dia a dia, Ana, muito sinceramente, estou a tentar viver o momento presente, o aqui e o agora, e portanto aquilo que está definido com o pai dos meus 3 filhos mais velhos é efetivamente que eles voltem para ele na sexta-feira, mas hoje é quarta-feira, salvo erro, estou um bocadinho perdida, mas acho que é quarta-feira, mas efetivamente, confere, mas efetivamente ainda não sei se vai ser assim. Até porque, entretanto, também estive a pensar e, efetivamente, se ele esteve em contacto com alguém que possa estar contaminado, não é? Até o ideal é que ele fique de quarentena 15 dias e não uma semana. Portanto, isto é qualquer coisa que ainda está aqui na minha cabeça e que vou ter que falar com o pai dos meus filhos. Okay, e, portanto, Marta, estas preocupações são também... Mas de facto vocês têm esta vontade para irem atualizando as conversas e as decisões, não é? O que é uma vantagem. Sim, nós fomos conquistando essa vontade, nem sempre tivemos essa vontade, mas acho que é a única maneira de resolvermos isto quando temos 3 filhos em comum, quer dizer, não há outra maneira de resolver as questões e tomar decisões sem ser através da comunicação. E, portanto, nós somos muito criativos na maneira como comunicamos, dependendo da fase em que estamos, comunicamos mais por e-mail, mais por mensagem, portanto, nós vamos encontrando maneiras, porque também já nos conhecemos e sabemos como é que a coisa pode resvalar ou não, mas efetivamente nós temos essa abertura e isso, neste momento estamos com essa abertura e isso está a ser uma enorme segurança para mim e acredito que para o pai dos miúdos também. Ok. Marta, e relativamente ao grupo de divórcio positivo, às mães com quem tu de alguma forma vais acompanhando, vais seguindo, vais facilitando, o que é que tu sentes em termos de preocupações? São comuns às tuas? São comuns, eu sinto muito medo, sinto que efetivamente aquilo que muitas vezes falha, é isso que dizias, Ana, é a questão da comunicação.
e quando a comunicação falha ou quando a comunicação é posta em causa, uma série de coisas vem um bocadinho como um jogo de dominó, não é? Vem a questão da confiança, vem a questão do bom senso, vem a questão da sensatez. E basicamente eu acho que aquilo que falta a muitas das mães que eu ouço e muitas das pessoas que fazem partilhas no grupo é exatamente a questão da confiança. Não é? Exatamente, não terem a certeza ou acharem que não têm a certeza de que os miúdos estão em segurança na casa do outro progenitor. E aqui não me refiro só às mães, porque também há homens no grupo e, portanto, os homens também às vezes vão colocando essas questões. E, de facto, eu acho que isto tem muito a ver com uma sensação de controlo, Ana, não é? Efetivamente, mesmo quando nós podemos achar que os miúdos estão em segurança na casa do outro, nós sentimos, num contexto de emergência em que estamos, nós temos esta, se calhar, falsa sensação de controlo de que eles estão só bem connosco. E é preciso pôr-nos um bocadinho no lugar do outro, aqui eu acho que a empatia tem que entrar em força, não é? Porque efetivamente esta sensação de controle, imagino que seja a mesma que o pai dos meus filhos, por exemplo, também tem quando os miúdos estão com ele, não é? E a sensação de descontrole quando os miúdos estão comigo. Portanto, e não tem que ver, e quando eu falo de controle, não tem que ver sequer num sentido pejorativo, Ana. Tem que ver efetivamente com esta coisa de, ok, os miúdos estão debaixo da nossa asa e portanto aqui estão bem. Um sentimento de segurança, não é? Um bocadinho isto. Um sentimento de segurança, sim, claro. Tal e qual. Isabel, enquanto mediadora, e eu sei que não estás de todo inativa, mesmo face a esse novo cenário, tens-te adaptado e tens acompanhado vários casos, e era esses casos que eu gostava que de alguma forma partilhasses. Que preocupações é que tu tens sentido pelas famílias nesta organização dos tempos e dos convívios? As preocupações são um pouco como as que a Marta transmitiu, são todas idênticas. Se calhar eu posso divergir em algumas coisas, ou não é divergir, é fazer uma interpretação ligeiramente diferente de algumas situações. Ou seja, é muito difícil ser-se flexível na tomada de decisões nestes momentos quando não há confiança. E em muitos casais que ou neste momento estão em fase de regulação de responsabilidades parentais, alguns em mediação, outros em processo judicial, ou que não conseguiram reconstruir a sua relação de confiança depois do divórcio, portanto estão a aplicar um acordo de regulação, mas com o qual não se sentem completamente confortáveis ou mantêm as suas dúvidas e as suas desconfianças. Muitas das vezes também porque esses acordos não são verdadeiramente trabalhados ao nível do compromisso. São muito trabalhados em termos jurídicos, mas depois ao nível do compromisso que implica a sua aplicação prática não são. E depois temos aqueles casais que estão em fase de divórcio, como alguns que eu tenho neste momento, que até, por exemplo, ainda vivem juntos, e que estão em pleno conflito, não é? Portanto, há aqui vários momentos entre casais com filhos que levam a situações que são diferentes entre si. E, portanto, se calhar sim, em muitos casais aquilo que eu penso é, num momento de grande incerteza e de medo e de angústia, é muito difícil estar a confiar ou deixar de ter aquela ideia de que eu vou perder o controlo da situação porque não estão comigo. Ou seja, isto aumenta o risco. E quando não há a grande confiança, o risco é enorme, não é? E se há uma sensação enorme de risco, não há vontade que vão para o outro progenitor. Claro. Depois há uma série de confusões sobre se a residência é com um progenitor, portanto tem a residência principal, há quem considere que isto é ter a guarda exclusiva, e não é. A guarda é conjunta, a residência principal é junto do progenitor com quem a criança passa mais tempo de convívio, mas reparem que quem argumenta que se ela vive comigo mais tempo eu tenho a guarda exclusiva, isto lhe dá um poder, ou seja, é uma afirmação a partir de uma posição de poder. E portanto é assim, nós não estamos apenas a lutar com a situação atual, mas também com uma certa falta de informação ou desinformação das pessoas relativamente a quais são os seus poderes ou os seus direitos de deveres, eu gostaria mais de lhe chamar assim, os seus direitos de deveres relativamente à proteção dos direitos dos seus filhos. E, portanto, levá-los aqui a falar dos direitos dos seus filhos ao convívio com outro progenitor e do direito do seu filho a sentir-se seguro também pela presença do outro progenitor, faz-me pensar que aquilo que o governo fez
veio num sentido acertado. A questão é que, a nível de relações no divórcio, não estamos assim tão maturos, não somos assim tão maturos como para podermos, em momento de conflito e de escalada de conflito, resolver a questão facilmente. Portanto, estes são tempos muito difíceis para as pessoas que vivem o conflito desta forma e para os mediadores e outros profissionais como os advogados que têm que, e os juízes em tribunais de família, que têm que lidar com estas situações. Claro. Porque neste momento todos sentimos o mesmo. Esta falta de visibilidade, esta falta de segurança, não é? E este desejo de querer controlar uma coisa que não está totalmente ao nosso controle. É? Sim, claro. Sim. Claro. Marta, e aqui voltando se calhar um bocadinho à tua experiência e voltando aos casos de facto que já tinham algum esquema de funcionamento e alguma adaptação a um regime, digamos, de contactos e de convívios, pensando nestes, não é? Pensando naquilo que já era comum, naquilo que já era habitual. São mais esses que me chegam, Eu estava a ouvir a Isabel e a concordar plenamente com ela. Eu acho que tudo aquilo que nós fazemos com isto depende da fase em que nós estamos no processo e efetivamente as mulheres que me chegam, porque eu só atendo mulheres, as mulheres que me chegam já estão numa fase mais instalada, não é a fase a que a Isabel se estava a referir. Certo. Então vamos partir deste cenário das famílias mais instaladas. O que é que mudou, Marta? Que motivos, no fundo, é que tu achas que para aquelas pessoas que já tinham um esquema, já tinham uma habituação, já tinham uma forma e uma dinâmica de equilíbrios de tempos, o que é que agora pode-se justificar ou o que é que podemos identificar como motivos válidos para de alguma forma alterar ou suspender este esquema já pré-estabelecido? Ana, eu acho que muda esta sensação muda o medo que nós temos das nossas crianças e dos nossos filhos ficarem seguros. Ou ficarem doentes, e ou o que ficarem é que pode em risco ser, de alguma maneira. Exato, e o que é que pode ser um cenário que nós... Eu acho que um cenário pode ser o meu próprio cenário, por exemplo, não é? Pode ser, por exemplo, a constatação de que o outro progenitor está contaminado, ou a constatação de que alguém com quem o progenitor vive está contaminado. Pode ser, inclusivamente, aquilo que aconteceu com o pai dos miúdos, que é efetivamente ter estado a trabalhar até mais tarde e ter estado em contacto presencial com muitas pessoas e, portanto, haver o risco, e eu acho que aí sim, mais uma vez é preciso comunicar e é preciso, se calhar, tomar decisões diferentes daquelas que estão acordadas, não é? Mas, basicamente, eu acho que a única coisa que justifica são factos. Eu acho que é importante lidarmos com factos concretos. Sim, não é? Era aí que eu queria chegar, Marta. Eu acho que eu acho que aqui é muito importante, Ana. Eu acho que porque muitas vezes as pessoas, as mães que me procuram, têm medos. Não é? Têm medos que nem elas próprias conseguem concretizar. Claro, Marta. E a minha questão, desculpa interromper-te, era mesmo clarificar aqui entre nós o que é que são estes factos que justificam de alguma forma essas situações limite, não é? Sim, eu acho que claramente é a existência de alguém contaminado do outro lado, é o facto dessas pessoas, do progenitor ou da família nuclear do progenitor ter estado em contacto com pessoas mais recentemente e, portanto, haver o risco. Agora, efetivamente, isto tem que ser coisas que têm que ser conversadas com o outro progenitor, não é? Claro. É claro que nós temos medos, criamos muitos fantasmas na nossa cabeça e às vezes queremos tomar decisões com base nos fantasmas. Não é? E eu acho que aquilo que é preciso desmontar junto, neste caso das mulheres que me procuram, ok, mas já foi buscar informação, que informação é que buscou? Concretamente, não é? Coisas concretas. E de facto isto parece-nos tão simples quando nós estamos de fora, mas efetivamente quando nós estamos no tsunami de emoções, e aqui falo também relativamente a mim, porque eu não saio deste barco, eu estou exatamente dentro do mesmo barco, tento fazer este exercício de concretização, exercício de ser objetiva, e de ir buscar informação. Eu acho que esta é a grande questão, porque efetivamente há um risco, Ana, nós não podemos dizer neste caso que não há. Agora, todas as decisões que nós tomarmos que não vão de encontro àquilo que está previamente estabelecido, na minha perspectiva, têm que ser decisões com base em questões concretas. Claro, daí a minha questão, portanto, de falarmos de informação e de factos. Isabel, o que é que tens a acrescentar? Muito pouco, tem a ver com isto, ou seja, com situações de risco, mas de risco que seja confirmável.
Ou seja, é levar as pessoas a objetivar no máximo possível quais são os seus receios e se estes receios têm uma contextualização concreta, factual. Eu estava a pensar num caso que hoje, que já passou por mim, e que hoje eu tive notícias, em que tenho alguém de um dos lados que está de alguma forma a aproveitar-se da situação para obter neste momento algo que não obteve em tribunal. Portanto, informando que o outro progenitor é alguém que tem um trabalho de risco, que não segue as indicações de segurança. Ora, ele não está com ela nunca, aliás, porque está em isolamento social. Mas, no entanto, quer dizer, reparem, assim, o facto de nenhum dos dois estar um com o outro leva a ter estas desconfianças e depois a manifestarem-se, e lá foram eles para o tribunal. Neste momento, não é? Para que fique apenas com um. Claro. E isto ou seja, estamos a falar naqueles casos, que são aqueles que me preocupam, se calhar, que tu falas, ok, para quem já está... Neste momento, a mim, como mediador, ou que me toca, são os casos em que estão em escalada de conflito ou estão em conflito aberto. E há aqui alguma manipulação, de alguma maneira, nesta situação, não é? Sim, porque ainda para evitar isto... Desculpa. Não, porque ainda não tinham sido trabalhadas o tal compromisso e a tal confiança, não é? De alguma forma, as bases necessárias para tudo o resto, para todas as decisões em situação de crise ou fora de crise, não é? Sim. E, portanto, é assim, é necessário que conversem e aqui têm que se habituar a ser uma coisa que às vezes não é fácil, que é ser transparentes. Ou seja, quando estão a ser transparentes relativamente à sua situação atual, com quem contactam, com quem não contactam, se estão a cumprir regras de segurança ou não, eles têm de ser absolutamente transparentes. E isto é uma questão de proteção do direito à saúde e à segurança dos seus filhos e ao seu bem-estar. E não a ceder ou a dar poder ou a ser permissivo com o outro progenitor da criança. Portanto, de uma vez por todas, neste momento é o momento de assumir que são progenitores e que assumem a responsabilidade inerente a serem progenitores. E assegurar os direitos dos filhos, não é? Exatamente. Okay. Exatamente. Este é que deveria ser sempre o mote, não é? Infelizmente não é. Não, é meterem infelizmente chega num contexto limite, não é? Infelizmente chega num contexto limite. Sim, ou seja, terem esta ideia muito presente. Não é que eles tenham um poder sobre decidir onde é que os filhos vão ficar, eles têm um dever de proteger os direitos dos seus filhos neste momento. E o direito à saúde e à segurança é essencial e faz parte desta regulação conjunta ou desta gestão conjunta e é importante que os progenitores conversem entre si de forma transparente, objetiva, por muito que isto custe, são os seus filhos. E que façam, Isabel, e que façam as perguntas certas, não é? Não numa lógica de apontar o dedo, não é? Olha, tu fizeste isto, ou de acusação, mas numa lógica de fazer perguntas, de efetivamente querer saber. Sim, eu não sei, é aquela questão que às vezes eu já vi em redes sociais. Eu não sei como é que é na casa do outro. E aquilo que me apetece logo responder é assim, pergunta. Pergunta. O que é que não quer saber? Claro, mas esteja disponível para que, se a pergunta também é feita do outro lado, ser absolutamente transparente. Ora, aí está. E estar disponível para perguntar e também estar disponível para responder. Exatamente. Essa é a transparência de parte a parte, é transparência, no fundo é cooperação e colaboração finalmente. Claro, sim, claro. E se não conseguirem, procurem um profissional que os ajude. Ok. Isabel, e então na sequência do que estás a dizer e nesta ideia de facto que o foco deveria ser sempre os direitos das crianças, que estratégias é que podias partilhar com outros profissionais que também de alguma forma estão a tentar ajudar as famílias nestas situações e em fase de divórcio ou em fase de acordo? O que é que tu poderias partilhar? Olha, primeiro é assim, uma coisa que eu poderia partilhar com os meus colegas mediadores é
se têm neste momento processos em curso de regulação de responsabilidades parentais, comuniquem com os vossos clientes, uma comunicação que eu diria quase unilateral, de reflexão, muito reflexiva sobre o que está a acontecer e sobre quais são neste momento os pontos fundamentais a ter em conta para poderem tomar decisões. Eu diria assim, se calhar estou a perder a neutralidade enquanto mediadora, eu acho que estou a focar naquilo que é importante. Aos meus colegas advogados, aquilo que eu sugeria era isto, ou seja, transparência, que os seus clientes sejam transparentes, estejam disponíveis para trabalhar sobre questões concretas e contextualizadas relativamente aos riscos, que percebam que este é um momento de exceção e ao ser um momento de exceção deve ser trabalhado como um momento de exceção e, portanto, se tiver que haver algumas alterações, são alterações de exceção e, por favor, não tornem este momento um momento de guerra, um momento de conflito latente ou manifesto em que os filhos estão no meio. Eu creio que a ambiguidade, a incerteza e o medo que já ocupam muito do nosso espaço relacional não pode ainda ser aumentado pelo medo de perder o outro progenitor, não saber porque é que não está com ele, sentir insegurança porque não sente a sua proximidade. Por favor, também garantam o contacto, isto os profissionais que ponham isto na mente dos clientes, independentemente de outras questões, que garantam com o progenitor com quem não está e com a família alargada, por exemplo, os avós, contactos via telefone, videoconferência ou outros, porque eu creio que isto pode permitir uma maior segurança às crianças e também uma maior segurança aos progenitores. Mas quando fizerem isto, por favor, entendam que os filhos têm direito à privacidade e, portanto, não utilizem estes momentos para permitir a invasão da vida e da privacidade do outro progenitor. Mas pronto, se calhar já me estou a adiantar. Mas eu acho que, como profissionais, eu daria algumas destas dicas. Obrigada, Isabel. Marta, e tu queres partilhar algumas estratégias com outras famílias, com outras mães? Ana, eu tenho muito pouco a acrescentar àquilo que a Isabel disse, subscrevo completamente aquilo que ela disse e gostei particularmente desta última parte da privacidade dos miúdos e da privacidade do outro progenitor, porque efetivamente de repente com a situação dos contactos remotos que nós queremos muito que aconteçam, mas de repente a casa do outro entra-nos na nossa casa e vice-versa, não é? E portanto isso pode ser mal interpretado, pode ser mal lido, principalmente pode ser mal utilizado, não é? E portanto eu gostei muito, já tinha pensado sobre isso, mas não tinha conseguido verbalizar dessa maneira e portanto subscrevo inteiramente. Não tenho muito mais a dizer àquilo que a Isabel diz, para mim faz muita falta aquilo que nós estamos aqui a fazer, as 3, mas as 5, não é? Porque há mais 2, a Joana e a Ana Manta, que é os profissionais conseguirem encontrar redes de apoio entre profissionais. Eu acho que nós estamos a viver um momento absolutamente extraordinário, somos pessoas para além de profissionais naturalmente, temos muitas dúvidas, não é? Eu tenho muitas dúvidas sobre isto, aliás às vezes as pessoas colocam-me questões a que eu efetivamente não sei responder, porque é uma situação nova para toda a gente e portanto eu acho que nós termos esta capacidade de pedir ajuda, de assumir que não sabemos tudo e de assumir que não sabemos tudo perante os pares. Porque às vezes é mais fácil nós assumirmos que não sabemos tudo em casa, na família, olha, eu não sei responder a isto, olha, estou aflita porque esta mãe perguntou-me isto e eu não sei responder, mas depois vestimos aqui o nosso fato, não é? E pomos os nossos óculos e epá, não, nós temos que estar, não posso assumir perante um par, perante um colega que não sei. E eu acho que isto é um erro crasso. Portanto, eu acho que nós temos de uma vez por todas que apelar à cooperação, apelar à humildade de que efetivamente não sabemos tudo nesta circunstância, acho que é nenhuma na verdade, nós nunca sabemos tudo e ainda bem que não, e construir redes, Ana, eu deixaria aqui esta ponte, isto que nós estamos a fazer, eu acho que é uma ótima prática, acho que é uma prática que deveria ser disseminada sem nenhum tipo de arrogância, se quiseres.
Obrigada, Marta. E em jeito de conclusão, e tu bem me conheces e sabes que a tónica que eu tento sempre privilegiar é do ponto de vista das crianças, e acho que elas são sempre um bocadinho descuidadas nestes momentos de tensão e de discórdia. Eu gostava que tu, de alguma forma, passasse aqui algum tipo de mensagem de esperança, de apoio, para as crianças, não é? Filhas de pais separados. Se pudesses falar Olha, diretamente eu tenho para um elas. sonho, Ana, eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de todas as crianças terem a certeza absoluta de que os pais estão a zelar pela sua segurança, independentemente de tudo o resto. E, portanto, Ter eu esse queria dizer-lhes que sentimento, sim, não é? Claro. sim, eu queria dizer-lhes que sim, que eles tenham a garantia de que, independentemente de todos os conflitos e de todos os rancores, que aquilo que é mais importante para o pai e para a mãe são eles. Portanto, este pode ser um momento em que isso seja mais claro do que nunca. Portanto, eu quero basicamente que todos os miúdos que nos estejam a ouvir tenham a certeza de que estão em segurança e que os pais, mesmo que possa estar a ser difícil, porque com certeza está a ser difícil para eles, mas que os pais estão a fazer tudo o que podem para mantê-los em segurança. É a minha mensagem. Obrigada, Marta. E tu, Isabel, qual é a mensagem que gostarias de partilhar? Esta de voltas e voltas à cabeça e foi muito difícil pensar. Eu gosto de pensar que quando um casal está a lutar pelos seus filhos, e quero pensar que estão a lutar pelos seus filhos e não a tentar infernizar a vida do outro, o fazem por amor. E eu acho que quando o fazem por amor também são capazes de se sobrepor a determinados conflitos. Porque se o fazem por amor, fazem-no por cuidado. Se o fazem por cuidado, são capazes de criar prioridades. E se são capazes de criar prioridades é porque estão focados naquilo que é mais importante. E aquilo que eu diria é assim, acho que isto tem sido uma constante nas nossas conversas. E assim, aos filhos de pais divorciados, eu dirigia àqueles que me podem ouvir e entender, é assim, sejam gentis com a dor dos vossos pais. Obrigada, Isabel. Se calhar faria aqui uma pequena síntese dos apontamentos que eu fui tirando das vossas participações. Eu acho que são palavras-chave. Aqui insistimos muito na ideia de flexibilidade, na importância da comunicação, porque de facto é aqui que trabalhamos a nossa confiança, o nosso compromisso com o outro. Seria muito importante nesses tempos de incerteza a sensatez e o bom senso imperarem acima de tudo, não é? A empatia de alguma forma para com o outro e sem dúvida quando falamos de preocupações, tentar de facto reunir um conjunto de informações e de factos que validem estas nossas convicções e incertezas. Falou-se na transparência, falou-se na cooperação também, mas essencialmente aqui da importância dos pais refletirem sobre o que é mais importante e sobre, no fundo, os direitos dos filhos, que estamos a viver um momento de exceção e não descuidar algumas questões, como por exemplo o contacto, videochamada com outros elementos da família, sem descuidar, lá está, o direito à privacidade da criança e do progenitor e da casa que está a estabelecer o contacto. Enfim, como mensagem para os mais pequenos, reforço que acima de tudo gostaríamos de acreditar que os pais têm por base o amor e o cuidado e que isto são ingredientes essenciais e que estão a fazer de tudo para zelar pela segurança e para mostrar neste momento tão desafiante e tão difícil que o mais importante são os filhos. Não nos esquecemos que se precisarmos de ajuda, devemos pedi-la e da importância que é criarmos aqui a nossa rede, os nossos contactos, as nossas pessoas que nos possam de alguma forma valer nestes tempos difíceis.
Queria agradecer a todas. Muito obrigada, Ana, mas que maravilha, que maravilhosa súmula! Não é? É fantástico. Muito bom! Vocês facilitaram o meu trabalho. Não, tu devias ir para a televisão, Ana Varão. Ai, claro, sem dúvida. Queria agradecer também a todas as pessoas que nos estão a acompanhar, cada vez mais pessoas a fazer parte deste projeto e só assim é que faz sentido. Nós, quando decidimos criar esta ideia de espaço e de conversas, de facto foi para abrir a um grande número de pessoas e vamos continuar a fazê-lo. Queria lembrar que a próxima conversa tem a ver também um bocadinho com as crianças, com a regulação emocional dos pais e dos filhos. Digam lá vocês se querem acrescentar mais alguma ideia. É muito simples, sabes, é assim, nestas coisas eu não sei se há peritos, porque na realidade esta é uma realidade que desconhecemos, mas aquilo que nós aqui dizemos é algo que sai de nós, um bocadinho da nossa experiência, também das nossas expectativas e da forma como gostaríamos de partilhar aquilo que consideramos ser importante, cuidarmos uns dos outros. E essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, é assim, só podemos sobreviver enquanto comunidade. Portanto, cuidemos das relações e essas começam na família. Claro que sim. Obrigada, Isabel. Obrigada, Marta, mais uma vez. Obrigada, Ana. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos. Beijinhos. Adeus. Beijinho. Obrigada. Beijinhos. Até a próxima.